Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Mais um domingo de celebração ao nosso Deus. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Em tempos de dificuldades, em tempos de luta, em tempos em que tudo parece estar muito mais difícil do que realmente está, quando as coisas parecem desabar ao nosso redor, quando os problemas parecem maiores do que realmente são, a palavra do Senhor ela vem, ela nos orienta, o Senhor nos dá a fórmula para nos voltarmos para Ele, Ele nos faz um convite realmente transformador para todos aqueles que obedecem a esse convite e o colocam em prática na sua vida. Joel capítulo 2, a partir do verso 12. Por isso, o Senhor diz: voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Voltem para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Quem sabe Ele mude de ideia e lhes envie uma bênção em lugar de castigo. Talvez possam apresentar ofertas de cereal e vinho ao Senhor, o seu Deus, como faziam antes. Toquem a trombeta em Sião, convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene. Reúnam e consagrem todo o povo, os anciãos, as crianças e até os bebês. Chamem o noivo de seu aposento e a noiva de seu quarto. Que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem entre o pórtico e o templo e o altar. Que façam essa oração: poupa o teu povo, Senhor. Não permitas que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria. Não deixes que seja motivo de piada para as nações que dizem: onde está o seu Deus? E é isso realmente que muitas vezes acontece. Quando um cristão que professa a sua fé através da sua própria vida passa por lutas e dificuldades, aqueles que não servem a Deus perguntam: onde está o seu Deus? Por que você está passando por isso? Por que isso acontece na sua vida? Você não diz que serve a Deus? Onde é que está esse Deus? Muitas vezes as provações vêm na nossa vida porque nos afastamos do Senhor. Isaías, no capítulo 59, diz que o Senhor não está surdo e nem a sua mão encolhida para que não possa nos estender a mão e nos dar ouvidos, mas são os nossos pecados que nos afastam de Deus. E quando os nossos pecados nos afastam de Deus, o Senhor nos orienta como que nós fazemos para voltar à presença desse Deus. Rasgando vestes? Não, rasgando o coração. A transformação não é de roupas, mas é de coração. É voltar-se para o Senhor. Quem volta é porque está longe. Voltem-se para mim de todo o coração. O nosso coração precisa arder pela presença de Deus. Nós precisamos ter fome e sede de Deus. Não pode ser uma volta superficial, uma volta interesseira. Eu vou voltar porque eu estou passando pela dificuldade, vou voltar para ver se Deus ameniza. Não, você volta porque você necessita de Deus. Assim como o nosso corpo precisa respirar para que possamos viver, a nossa alma também precisa de Deus para que possa haver vida em nós. Deus é misericordioso e compassivo. Esse é o Deus que nós servimos. Muitas vezes a gente, depois de errar, fica pensando: mas se eu voltar, Deus vai me castigar, Deus vai me punir, Deus não pode não me aceitar.
É isso que o inimigo quer que você pense. O nosso Deus é misericordioso, Ele é compassivo. Ele demora, mas demora muito para se irar conosco, porque a essência desse Deus é amor. E se nos voltarmos para Ele, como a própria palavra diz, Ele vai trocar o castigo pela bênção. Ele vai estender a sua mão misericordiosa para nos resgatar de um lamaçal de pecados, de um caminho errado que nós tomamos, de uma decisão errada que fizemos. Mas precisa haver essa decisão de voltar ao Senhor, esse desejo de voltar à presença de Deus. E nós precisamos começar a fazer isso, e Ele diz, com jejuns, com lamento, com pranto, com choro. Porque uma pessoa que está longe de Deus não pode estar feliz. Talvez externamente ela demonstre felicidade, para que todos possam falar, não, mas eu não preciso de Deus, eu estou feliz do jeito que eu estou. Mas uma pessoa que experimentou o amor de Deus, a graça de Deus, ela jamais estará feliz longe da presença desse Deus. E muitas vezes a gente vai se afastando de Deus por causa das dificuldades, por causa das coisas que vão acontecendo. E não percebemos, mas vamos nos tornando mais tristes, mais preocupados, mais ansiosos, mais chateados, mais amargurados. E nós precisamos olhar para dentro de cada um de nós e entender que precisa haver mudança. É necessária transformação, é necessária mudança, para que possamos viver para a glória de Deus. Eu te convido a orar. Você sabe aonde você está na sua caminhada cristã. Você sabe se está perto ou longe do Senhor. Você sabe se dentro de você existe mais trevas ou luz. Então eu peço que você também ore. Ore, fale para o Senhor. Se você tem o desejo de voltar realmente para os caminhos do Senhor, de experimentar novamente o poder do Espírito Santo agindo em você e através de você, ore nesse momento. Pai, quão longe nós estamos da presença do Senhor. Quão longe estamos de ter visões espirituais, de sentir o Teu abraço, a Tua presença, de forma que todo o nosso corpo estremeça, Senhor. Nós ansiamos pela Tua presença, temos fome e sede do Senhor, Pai. Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas escolhas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, que são muitos, ó Deus, incontáveis diante do Senhor. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, a nossa negligência. Perdoa-nos, ó Pai, quando nos orgulhamos ou agimos com vaidade num reino que é de serviço. Guia, Espírito Santo, o nosso coração. Nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como a Tua palavra, Senhor, nos diz que o Teu Espírito faria, que possamos ser convencidos todos os dias, porque pecamos todos os dias, mas nem sempre nos arrependemos todos os dias. Leva-nos de volta à Tua presença, Senhor. Nos faz experimentar, ó Pai, o poder transformador da Tua palavra. Que em nome de Jesus, Senhor, possamos nos render diante da Tua grandeza nessa manhã, Pai. Que possamos ser inundados do Teu Espírito Santo até transbordarmos da presença dEle. Que em nome de Jesus, Senhor, aquilo que tem impedido o nosso coração de nos aproximar do Senhor caia por terra em nome de Jesus.
O que tem impedido os nossos ouvidos de ouvir o Senhor, ó Deus, caia por terra. Aquilo que tem cegado os nossos olhos, Senhor, tira, Deus amado, para que possamos ver a grandeza, a beleza, os milagres e o cuidado do Senhor conosco, Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Eu acho que precisa aumentar um pouco. Beleza. Irmãos, eu estava pensando nessa semana e é uma coisa que eu já falei aqui. Eu gosto muito desse louvor que ele fala que é bom estarmos aqui. E quantas vezes a gente, a gente agradece que está aqui, mas a gente não agradece consciente. Parece que é uma frase comum já. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. Mas a gente já pensou o quão bom realmente é estarmos aqui? Muitas vezes a gente ouve que tem países, tem lugares que você não pode ter uma Bíblia. Em casa você não pode se declarar cristão porque é uma sentença. E aqui a gente tem a oportunidade de realmente poder louvar, engrandecer o nome de Deus sem nenhuma preocupação. E a gente às vezes não dá muito valor para isso. E eu gosto desse louvor porque ele fala que é bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar o seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus em um só amor e um só Espírito. E no final ele ainda fala que para Deus ele pede: Deus, venha nos abençoar, que essa união nunca falte para nós. A gente vai ter hoje também um momento de almoço, um momento de ceia. São esses momentos que a gente tem que parar para pensar. A gente não pode faltar, porque a gente pode pensar assim: no próximo domingo, no próximo primeiro domingo vai ter de novo. Só que não vai ser igual. Talvez as mesmas pessoas não estejam aqui, a palavra não vai ser a mesma, os louvores não vão ser iguais. Então a gente tem que pensar, consciente, agradecer, que realmente é bom estarmos aqui. Pensar que hoje é um dia, amanhã é outro. Amém? Então que os irmãos possam se colocar de pé para a gente poder louvar de coração. Quão bom é estarmos aqui. Seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Cadê o ânimo, povo? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito.
falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Era para ter terminado? Não sei. Devia ser alongado? Era para ser mais longa? Sei lá. Não, eu enrolo, tá tranquilo. Eu enrolo. Tem o que fazer, o povo ainda tá se abraçando. Aleluia! Amém. É realmente bom estarmos aqui, né? Tendo essa comunhão, todos os irmãos. Agora todo mundo abraçou todo mundo. Não tem como falar assim, eu cheguei e não cumprimentei a tal pessoa. Não, todo mundo se cumprimentou, todo mundo se abraçou agora. Eita. Tudo bem. Ainda tem abraço, ainda tem abraço. Ainda tem abraço, eu não gosto de interromper os abraços. Então, realmente é bom estarmos aqui, né? Tá muito alto. Problemas técnicos, perdão. Peraí. Irmãos, essa semana eu também fiquei pensando, e é outro louvor que eu também gosto de trazer, que ele fala quanto amor. Ele, durante o louvor inteiro, ele fala quanto amor Deus tem por nós. Aleluia! Amém. Gente, ele fala realmente assim, quanto amor Deus tem por nós, e ele fala o que foi esse amor, que foi um amor tão grande que Deus deu o seu filho para morrer no nosso lugar. E ele fala também no final uma coisa que eu acho interessante, que ele fala assim, e agora eu quero viver para transmitir esse amor que o Senhor tem por mim. Então que a gente possa cantar consciente e entender também que quando a gente fala quanto amor, a gente fala do amor de Deus, a gente tem que mostrar esse amor. Amém? Amém. Então, vamos cantar? Cantar mais um. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor
sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Te louvamos, Senhor. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Amém. Os irmãos podem se sentar agora. Vamos passar para um momento de ofertas. Saúde a igreja na paz do Senhor. Amém? Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Esdras, capítulo 2, versículo 68. Esdras 2, 68. Dois, 68. Amém? Diz assim a palavra: quando chegaram ao templo do Senhor, em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. Quando chegaram ao templo do Senhor, em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. Esse texto fala do retorno das famílias, que estavam exiladas, e cada um voltando para sua cidade natal e fazendo a reconstrução das suas igrejas, dos seus templos, E para isso, mesmo eles estando exilados lá, quando retornaram, deram tudo do que tinham para que fosse feito reconstrução do templo, para que eles contemplassem o Senhor. E acho que eu lendo essa palavra aqui, eu vi, os dízimos e ofertas, às vezes a gente vacila, a gente esquece, não traz, e aí a gente fala dos dízimos, a gente fala das ofertas também, as primícias também, que nós temos sido bem falhos, irmãos? Então que nós possamos verdadeiramente trazer à casa de Deus o que é de Deus, amém? Eu faço esses apelos para os irmãos, porque a gente tem sido bem falhos, a começar por mim, Eu não posso julgar os irmãos
sem pensar em mim também. Então, que todos nós possamos praticar esses exercícios para a obra do Senhor, porque a igreja não precisa de nada, mas os nossos irmãos, a nossa comunidade, o próprio templo precisa de reformas, as nossas famílias precisam de mantimentos. Então que todos nós possamos verdadeiramente dizimar, ofertar e trazermos as primícias. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, quero te agradecer primeiramente, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, nesta manhã, Senhor, para contemplar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, para te agradecer, Senhor, pelo que Tu és para conosco, Senhor. Pai querido, eu quero neste momento, Senhor, te pedir, Senhor, para aqueles que estão dizimando hoje, Senhor, que Tu possa, Senhor, abençoar ricamente os Teus servos, Senhor. E aqueles também, Senhor, que neste momento não trouxeram os seus dízimos, suas ofertas, suas primícias, Senhor, que nós possamos, Senhor, abençoar, que o Senhor possa, Senhor, abençoar da mesma, de igual forma, Senhor, e que, Senhor, nós possamos verdadeiramente, Senhor, fazer as coisas de acordo com a Tua palavra, como o Senhor nos pede, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, é que eu te oro e te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Enquanto os irmãos vão trazendo os dízimos e ofertas, a gente vai cantando mais um louvor. Glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é
Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Vê se tá ligado dessa vez. Ah tá, agora tá ligado. Irmãos, esse louvor aqui tem muito tempo que a gente não toca ele aqui. Não sei se os irmãos lembram, tem um tempinho. Mas ele é um desejo assim do nosso coração muitas vezes, que ele fala: em comunhão eu quero viver, e com os meus irmãos para assim poder crescer. Ele é um louvor que ele vem falar muito sobre a questão da importância que a gente está unido em uma só direção, em um só corpo, porque o corpo de Cristo ele não pode estar separado. Então o desejo do nosso coração é estar unido com os irmãos, a gente está nessa comunhão, porque como o pastor fala muitas vezes aqui no domingo, não tem como a mão estar longe do braço, a cabeça estar longe da coluna, não, tem que estar tudo unido para a gente formar um corpo. E esse louvor ele vem falar muito sobre isso, fala que a gente tem que estar uma só fé, um só coração, para que assim a gente possa engrandecer o nome de Cristo. Amém, então vamos cantar esse louvor.
entre uns aos outros em comunhão. Em Cristo, um corpo, uma só fé, um só coração. Em Cristo, um povo, uma missão, plena comunhão. Em Cristo, um corpo, uma só fé, um só coração. Em Cristo, um povo, uma missão, plena comunhão. De novo comigo. Em Cristo, um corpo, uma só fé, um só coração. Em Cristo, um povo, uma missão, plena comunhão. Amém, amém. Obrigado, meu Deus. Obrigado por esse dia, Pai, por esses louvores que foram cantados aqui, Pai. Obrigado por essa comunhão, Pai. E eu peço que o Senhor nos abençoe, Pai, para que ela nunca nos falte e que nós possamos ter consciência, Pai, do quão importantes são esses momentos, Deus. Pai, peço que o Senhor continue falando aos nossos corações por meio da ministração, Pai, e abençoe, Pai, essa união para que nunca falte para nós, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar agora. Amém, queridos. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de João. João, capítulo 12. Oi? No J? Joel, João, Jesus. Amém. João, capítulo 12. A partir do verso 20. João, capítulo 12, a partir do verso 20. Amém? Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa procuraram Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe disseram: por favor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe falou a esse respeito com André, e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade: se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama a sua vida neste mundo a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Agora minha alma está angustiada. Acaso devo orar: Pai, salva-me desta hora? Mas não foi exatamente por esse motivo que eu vim? Pai, glorifica o teu nome. Então uma voz falou do céu:
Eu já glorifiquei meu nome e o glorificarei em breve. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmaram ser um anjo que havia falado com ele. Então Jesus lhes disse: a voz foi por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora, o governante deste mundo será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar como morreria. A multidão disse: entendemos pelas Escrituras que o Cristo viverá para sempre. Como dizer que o Filho do Homem morrerá? Como pode dizer que o Filho do Homem morrerá? Afinal, quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo, vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles. Texto gostoso de ler, um pouco difícil de compreender, mas interessante porque Jesus, ele estava indo para Jerusalém. Ele já tinha passado pelo Monte da Transfiguração, já tinha chegado até a casa de Lázaro, já tinha ressuscitado Lázaro, né? E tinha passado uma noite jantando em comunhão com Lázaro, com Marta e com Maria, e algumas pessoas que foram lá para visitá-lo. E então Jesus vai para o templo de Jerusalém. E quando ele está a caminho do templo, alguns gregos querem ver Jesus. Por que os gregos queriam ver Jesus? Porque eles queriam ver alguém que ressuscita mortos. Porque eles ouviram falar que Jesus ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias estando morto. Então, quando o pessoal começa, os gregos chegam ali e querem ver Jesus. Na realidade, eles queriam ver Jesus fazendo mais milagres. O desejo daqueles gregos era ver Jesus fazendo mais milagres. Mas é interessante que, ao mesmo tempo que nós temos estrangeiros e gentios querendo ver Jesus, querendo se aproximar de Jesus, querendo conhecer Jesus, nós temos os judeus e líderes religiosos querendo matar Jesus. Aqueles para os quais Jesus veio, que foram os judeus, queriam matar Jesus. Enquanto os gentios e estrangeiros queriam ver, conhecer, estar perto de Jesus, ouvir Jesus falando. E essa passagem, ela nos ensina algumas coisas sobre o reino de Deus, sobre o evangelho da vida e sobre o discipulado. No verso 23, Jesus começa dizendo que chegou a hora, né? Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. É interessante porque Jesus, ele conhecia o Pai, ele obedecia ao Pai e ele tinha intimidade com o Pai. Então ele tinha plena certeza de quando o momento da vida dele havia chegado. De cada momento da vida dele. E nós muitas vezes nos sentimos perdidos. Eu não sei se é a hora de eu fazer isso, não sei se é a hora de eu ir, se é a hora de eu ficar, se é a hora de avançar ou recuar. Nós muitas vezes vivemos uma vida cheia de dúvidas, porque não sabemos a hora. Mas quando olhamos a vida de Jesus, em vários textos, 2, 4, 8, 10, são momentos em que Jesus fala: ainda não chegou a minha hora. Ainda não chegou a minha hora, ainda não chegou a minha hora. Por mais que as pessoas quisessem, teve momentos que as pessoas queriam fazer de Jesus rei naquele mesmo momento. Jesus falou: não, ainda não chegou a minha hora. E aí quando os gregos chegam e querem ver Jesus, ele diz: chegou a minha hora. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Ele tinha conhecimento dos planos e propósitos que o Pai tinha para ele.
E ele conhecia a vontade do Pai porque ele desfrutava dessa intimidade com o Pai. E ele estava total e completamente comprometido com a vontade do Pai. Uma outra coisa que a gente aprende é que existem pessoas que têm muita facilidade de levar outros a Cristo. Os gregos procuraram quem para ver Jesus? Filipe. Filipe poderia ter levado esses gregos para Jesus, não é? Mas ele não fez isso, ele foi procurar o André. O André é essa figura que assim não tem muito destaque. A gente não fala muito do André. O André é o irmão do Pedro. Quem foi que levou Pedro para Jesus? O André. Quem foi que levou os gregos? O André. Quem foi que encontrou aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos no meio de uma multidão e levou até Jesus? André. Nós precisamos de mais Andrés dentro das nossas igrejas. Nós precisamos de mais pessoas assim, que diante de uma dificuldade que se apresenta para ele, leva a pessoa para Jesus. Sabe aquele negócio? Olha, eu não posso resolver o seu problema, mas eu sei quem pode. Vem comigo que eu vou te levar para Jesus. Nós precisamos ter essa ação que André tinha. Para ele era muito fácil e muito simples conduzir as pessoas a Jesus. Ele fazia de forma simples, de forma amorosa, de forma cuidadosa. Se alguém queria ver ou estar com Jesus, procurava André. E ele conduzia essa pessoa até Jesus. Quando os gregos chegam a Jesus, ele fala, olha, chegou a minha hora. E quando ele diz que chegou a hora, ele diz isso para algumas pessoas que estavam com ele, uma pequena multidão que estava caminhando com ele, uma multidão que entendia o evangelho de uma outra forma. Então Jesus começa a esclarecer o evangelho da vida e o discipulado em seus verdadeiros fundamentos. O que é que fundamenta esse evangelho? O que é que fundamenta o discipulado do reino de Deus? Quando nós pensamos e olhamos o texto, a primeira coisa que Jesus coloca para nós como fundamento do reino, do evangelho e do discipulado é a morte. A primeira questão que ele coloca é exatamente a morte. Se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. A sua morte, porém, produzirá muitos frutos. Muitos frutos. Muitos de nós pensamos que a morte é o fim. Quando as pessoas nesse mundo pensam na morte, em morrer, acabou tudo. Não, espera aí, calma. Se a tua fé está em Cristo Jesus, você busca o reino de Deus, você quer viver esse evangelho da vida, a primeira coisa que ele fala para mim, para você, para nós, é que para que você tenha vida, primeiro você precisa morrer. Morrer para você mesmo, morrer para as suas vontades. Você precisa morrer. E quando você pensa em morte, você pensa em quem? Um defunto, não é? Você precisa ser um defunto. Um defunto, ele não tem vontade própria. Um defunto, ele não reage se você bater nele. Um defunto, ele não tem orgulho. Ele não tem vaidade. Ele não é arrogante. Porque ele já morreu para esse mundo. Jesus nos chama para morrer. E a partir dessa morte nós encontrarmos vida, e vida em abundância, para continuar neste mundo. E a partir desta nova vida, uma nova perspectiva, uma nova forma de pensar. Aí ele chama a cada um de nós como igreja. Igreja, você quer ser igreja? Você quer ser corpo de Cristo? Então você precisa morrer para esse mundo. Paulo entendeu muito bem quando ele disse, olha, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando isso acontece, quando temos esse discernimento, nós passamos a entender que precisamos tomar outras formas de vida, outra atitude, outra forma de pensamento.
Por quê? Porque aquilo que eu era morreu. A forma como eu vivia já não serve mais. O meu jeito de falar, o meu jeito de tratar as pessoas já não funciona mais neste novo reino, nesta nova vida, neste novo nascimento, esse nascimento que vem do alto. Então a primeira orientação para Jesus sobre reino, evangelho e discipulado é morte. Para desfrutar do reino, você precisa morrer. Para desfrutar do evangelho da vida, você precisa morrer. Para desfrutar de um discipulado, você precisa morrer. Mas não é só isso. Ele fala também uma segunda coisa sobre a preservação da vida. Quem ama a sua vida neste mundo vai perdê-la. Quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Ele fala de uma autopreservação. Se você busca continuar vivendo como sempre viveu, você vai perder essa vida que você acha que tem. O jeito do mundo viver não é o jeito do que o reino de Deus estabelece para que nós tenhamos vida. E nós muitas vezes não entendemos isso, porque a gente acha que as contas estão pagas, ou eu posso viajar 1, 2 vezes no ano, eu tenho isso, tenho aquilo, tá ótimo aqui, tá bom demais. Deus tem muito, mas muito mais para cada um de nós. Porque os planos e os sonhos de Deus para cada um de nós são muito, mas muito, mas muito maiores do que o que nós podemos imaginar. E a gente luta contra os planos de Deus na nossa vida. Deus quer estabelecer uma coisa na nossa vida, a gente luta para isso não acontecer. Deus quer nos levar para determinados lugares e situações e fala, não, eu não posso, não quero, não vou. Por quê? Porque eu estou confortável. Porque está bom aqui. E se eu for, vai ter confronto, vai ter conflito. E aí, não, eu prefiro preservar a minha paz, preservar a minha tranquilidade, preservar, entre aspas, a vida que eu acho que eu tenho. E lutamos contra a vontade de Deus. Mas não é só isso. Ele fala que precisa ter morte. Essa preservação da vida, nós precisamos abrir mão dela. E ele fala de serviço. Verso 25. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Ele fala muito claramente, meus irmãos. Se você quer servir ao Senhor, você precisa ser servo. Um servo que não serve para servir, não serve para ser servo. E um servo que quer ser realmente um discípulo de Jesus, precisa andar aonde Jesus andou, precisa estar aonde Jesus está. E isso é extremamente importante, porque diz respeito a uma intimidade que nós precisamos desenvolver com Jesus. Se eu quero ser discípulo de Jesus, eu preciso estar onde Ele está. E onde é que Jesus está? Jesus está com o pobre, com o necessitado. Jesus está com o enfermo. Jesus está com aquele que está passando por necessidades. Jesus está na festa de casamento, em Caná da Galileia. Jesus está no deserto, com uma multidão que não tem o que comer. Jesus está caminhando pelas estradas da Palestina. Jesus está caminhando pelas estradas da nossa comunidade. Jesus está na nossa comunidade. Se eu quero ser discípulo de Jesus, eu preciso estar onde Jesus está. E esse é o grande X da questão. Muitas vezes nós não queremos ir aonde Jesus está. Muitas vezes estamos na comunidade e o Senhor não está aqui. O Senhor está dizendo para a gente, olha, vamos, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ah não, Senhor, aqui está bom. Traz o povo para cá. Vai lá, Espírito Santo, e traz.
Não que ele não faça isso, porque ele faz. Lá em Atos o Senhor diz que à medida que a igreja ia anunciando, pregando e vivendo o evangelho do reino, o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Ele faz isso? Ele faz. Mas para ele fazer isso, a igreja tem que viver o evangelho do reino. A igreja tem que obedecer essa palavra. A igreja tem que colocar essa palavra em prática na sua própria vida. Morrendo, abrindo mão da sua vida e servindo. Para a glória do nome do Senhor. Ah, pastor, mas isso dá muito trabalho. Isso é difícil. Irmãos, eu não diria para você que não vai dar trabalho. Vai dar trabalho, sim. Dá trabalho você abrir mão da sua vontade. Dá trabalho você estar onde Jesus está. Mas tem uma promessa que ele diz, que o Pai honrará quem me servir. Ele não vai honrar todos, ele vai honrar quem servir. Deus honrará quem servir Cristo nesse mundo. Mas como que a gente faz isso? Como é que eu morro para mim mesmo? Como é que eu abro mão de lutar pela minha vida, pelo meu conforto? Como é que eu abro mão de lutar pelo meu orgulho? Abrir mão de lutar por ter razão? Como é que eu abro mão para poder servir? Se eu gosto tanto de ser servido. Não é verdade? A gente gosta de ser servido. A gente se sente, sei lá, tem um sentimento de superioridade às vezes quando as pessoas vêm servir a gente, que a gente pode chamar isso de orgulho. Como que eu faço isso? Tudo isso começa na cruz. Tudo começa na cruz. E esse é o X da questão. Quem não tem experiência de cruz, não tem experiência de morte. Quem não tem experiência de morte, ainda está lutando para preservar a sua vida nesse mundo. E enquanto eu luto para preservar a minha vida neste mundo, eu não tenho tempo para servir o outro, só quero ser servido. Por isso que a gente reluta muito com a questão da cruz, que a gente não gosta muitas vezes de cruz. Né? Ah, pastor, esse negócio de cruz é muito complicado. Porque cruz, ela me lembra a morte, exatamente. Quando você olha para a cruz, você precisa lembrar que ela foi feita para você, para mim, para nós. Cruz que nós morremos para o mundo e nascemos para o reino. É na cruz que nós abrimos mão, muitas vezes, de ter razão nas nossas discussões, para que possamos desfrutar de paz. É na cruz que nós abrimos mão de correr atrás do vento, por títulos, por cargos, por posições importantes no mundo. Porque na cruz o Senhor nos ensina claramente que Ele veio para nos servir. Quando nós pensamos em lutar, em preservar a nossa vida, nós pensamos em viver uma vida buscando força, posse e controle. É isso que o mundo ensina para a gente. Vocês têm que ter força. Vocês têm que possuir coisas. E vocês têm que ter controle. Controle sobre quem você é, aonde você vai, sobre o fulano, sobre o beltrano, sobre o ciclano. O marido tem que ter controle da esposa, a esposa tem que controlar o marido, os pais têm que controlar os filhos. Controle. E quando o controle sai das nossas mãos, a gente se sente perdido. O Evangelho de Jesus, o reino de Deus, o discipulado de Cristo para nós, nos chama para viver de uma forma diferente. Enquanto o mundo fala, você precisa ter força, posse e controle, o Evangelho do reino diz que você
ao invés de força, você precisa ter fraqueza. Você precisa expor a sua fraqueza. Mas quem gosta de expor as fraquezas? Quem de nós aqui gosta de expor as suas fraquezas? Ninguém gosta. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que diz que a gente precisa ser forte e não ser fraco. Os fracos não valem nada neste mundo. Pois é, mas você não foi chamado para este mundo, você foi chamado para o reino vindouro. Você foi chamado para o reino de Deus, que Cristo estabelece e começa a esclarecer isso para essa galera. Peraí, vocês não estão entendendo ao certo o que é o reino de Deus, nem o evangelho da vida e muito menos o discipulado. O mundo te chama para ter força, eu chamo você para expor a sua fraqueza. Porque o meu amor, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É o que o Senhor fala para nós. O mundo te chama para ter posse. Você precisa possuir. Quanto mais posses, quanto mais coisas você tem, mais poder você tem. Jesus nos diz para doar. Não foi isso que ele falou para o jovem rico? Vai, vende tudo que você tem, doa o dinheiro aos pobres e me segue. Não foi isso que Jesus fez, doando a si mesmo em favor de todos? Não existe amor maior do que dar a sua vida pelo seu amigo. Enquanto o mundo fala que você tem que possuir, Deus diz: doe, dê tudo de você. Como é difícil dar de nós ao outro. Dar dinheiro, dar tempo, dar atenção. É isso que o Senhor pede para nós. Exponha a sua fraqueza no altar do Senhor diante da cruz. Aquilo que você acha que você é bom, que você é top, coloca na cruz. Prega tudo lá. Crucifica isso. Porque isso é bom para o mundo, não para o reino. No reino, a nossa força está na fraqueza. Porque quando nós abrimos mão de tentar resolver os problemas, de tentar encontrar a solução, Deus age em nós e através de nós. Quando nós paramos de querer acumular coisas e doamos, Deus se faz presente em nossa vida. E quando o mundo fala, você tem que controlar todos, você tem que controlar tudo, Deus nos diz para dependermos. Depender do pão de cada dia. O pão de cada dia o Senhor nos dá hoje. E Ele nos dá amanhã, e Ele nos dá depois. Porque basta a cada dia o seu mal. Dependência de Deus. Isso é o que nós precisamos aprender, a depender. Nós não gostamos de depender de Deus. Não gostamos de depender das pessoas. Não gostamos de depender de ninguém. Nós nos achamos autossuficientes. E esse é um grande erro nosso. Eu dependo de cada um de vocês e cada um de vocês depende de mim. Nós dependemos uns dos outros. Porque se o Evangelho nos diz que nós somos corpo de Cristo, cada parte do corpo depende da outra parte. Se uma parte sofre, todo o corpo sofre. Se uma parte se alegra, todo o corpo se alegra. Nós não somos chamados para força, não somos chamados para posse, não somos chamados para controle. Nós somos chamados para fraqueza. Nós somos chamados para entrega, doação. E somos chamados para dependência. São coisas que o Senhor nos ensina nessa pequena passagem. E quando nós desfrutamos e colocamos isso em prática na nossa vida, nós servimos ao Pai e Ele nos honra. Nós somos honrados por Deus aonde quer que nós estejamos. Nós somos honrados como pais, como mães, como filhos, como empregados, como empresários, como o que for. Quando vivemos uma vida onde morremos para o mundo, onde abrimos mão
de lutar pela nossa própria vida, mas entendemos que a nossa vida está escondida com Cristo nas regiões celestiais e servimos esse mundo, porque já não somos nós quem vivemos, mas Cristo vive através de nós, nós honramos o Pai, porque nós temos o desejo de estar onde Cristo está, servindo, doando, se entregando a outros. Porque Cristo, amados, aqui ele vem depois, a partir do verso 27, ele faz uma declaração. Ele faz um pronunciamento muito importante e ao mesmo tempo estranho para cada um de nós. Ele vem revelar o quê? Fraqueza. Ué, mas ele não é o Filho do homem? Ele não é o Messias? Como é que o Messias vem ao mundo para revelar fraqueza? Jesus, ele vem para nos mostrar como que é como o ser humano deveria ser. Nós tantas vezes queremos ser fortes no momento em que não requer fortaleza nossa, irmãos. Na hora que você tem que chorar, você precisa chorar. Na hora que você sente dor, você vai sentir dor. Na hora que você tem angústia na sua alma, você vai sentir angústia na alma. E você não precisa lutar contra isso de forma, mas eu não posso porque eu sou crente. Não, irmão, Jesus vem mostrar para a gente que a humanidade, ser humano, passa por essas coisas. Jesus não vem mostrar para a gente força, a força que nós imaginamos nesse mundo. A grande força de Jesus está em conhecer, obedecer e desfrutar da intimidade com o Pai. A grande força de Jesus está em se alimentar da vontade do Pai e fazer de tudo para que a vontade do Pai se cumpra nele e através da vida dele. Então ele diz para nós: a minha alma está angustiada. Eu vou falar para vocês, irmão, que esse daqui é uma das passagens que eu achei mais complicadas. Porque ao mesmo tempo que ele mostra, olha, a minha alma está angustiada. Essa palavra aqui que ele diz é a mesma que ele vai usar depois lá no Getsemane, quando diz que a minha alma está em profunda tristeza, uma tristeza mortal. É a mesma coisa. Caramba, mas o Messias, o Filho de Deus, ele está aqui falando que a alma dele está angustiada, mas ele não é o Filho de Deus, como é que a alma dele pode estar angustiada? Porque para ser o nosso mediador, ele precisa aprender a sofrer. Ele precisa aprender a ser aperfeiçoado no sofrimento. Ele não pode interceder por sofredores se ele não sabe o que é sofrer. E Jesus entendeu isso. E a angústia que ele sente, essa tristeza mortal, é porque ele tem conhecimento do propósito do Pai, da vontade do Pai. E ele sabia que os dias dele nessa terra estavam contados. Era a última semana dele. Você já parou para pensar se você soubesse que essa é a sua última semana de vida? Na sexta-feira você vai morrer. Ponto. Não tem vírgula, é ponto. Sexta-feira você morre. Jesus sabia disso. Por isso que quando os gregos vieram, ele falou: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Ele sabia que aquela era a sua última semana. A alma dele, imagina por dentro como é que Jesus não estava naquele momento. Só tem até sexta-feira. O que você faria se você tivesse só até sexta-feira de vida? Já parou para pensar nisso? Se você soubesse que sexta-feira você vai morrer, mas até a sua morte, você vai ser perseguido, você vai ser acusado, vão dar testemunhos falsos sobre você, vão te entregar, vão fazer um julgamento sobre você de coisas que você não fez, de culpas que você não tem, e você vai ser acusado, vai ser entregue depois aos romanos,
E aqueles que hoje te dizem, oh, você é uma bênção, glória a Deus pela sua vida, vão ser os mesmos que na sexta-feira vão estar dizendo, crucifica, mata esse infeliz, pendura ele na cruz, maldito. Como é que não estaria o seu coração? Como é que não estaria a sua alma? A de Jesus, ele mostra claramente, ele não esconde a sua fraqueza. A minha alma está angustiada. Eu estou numa tristeza mortal. E aí vem aquela de Jesus, né? A minha alma está angustiada. Acaso eu devo orar, Pai, salva-me dessa hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Essa passagem é tremenda. O que você faz quando você está doente? Quando você está em sofrimento? Você clama a Deus por cura, por libertação. Ah, Senhor, me tira desse problema, Senhor. Ai, Deus, me socorre, Pai. Cura em nome de Jesus. Restaura, transforma. Senhor, faz alguma coisa, Senhor. Está sofrendo, está doendo, Senhor. Eu não aguento isso, por favor. Tira isso, Senhor. Eu estou angustiado, Senhor, porque eu sei que eu vou morrer na sexta-feira. Tira isso, por favor. Por que a gente faz isso? Porque nós somos orgulhosos e nos sentimos autossuficientes, porque a gente acha que Deus tem obrigação de fazer aquilo que a gente, pede para Ele, porque nós somos vaidosos, porque nós somos egoístas, porque nós lutamos pela nossa vida neste mundo e não entendemos ainda que a morte ela vai nos aproximar mais de Cristo. E aí Jesus, sabendo que ele vai morrer na sexta-feira, ele fala, será que eu vou então orar para Deus me salvar deste momento? Se é exatamente para isso que eu vim? Não, eu vou orar, Pai, glorifica o teu nome. Quando foi que você orou para Deus ser glorificado na sua enfermidade? Quando foi que você orou para Deus ser glorificado num momento de dor e de sofrimento que você passa? Que é isso que Jesus está fazendo. Jesus não está pedindo para Deus tirar aquela angústia dele. Jesus não está pedindo para Deus salvar ele daquele momento de crucificação. Pelo contrário, ele está dizendo para o Pai, Pai, que o Senhor seja glorificado no meu sofrimento. Que o Senhor seja glorificado na minha morte. Que o Senhor seja glorificado na minha dor, na minha humilhação. Que o Senhor seja glorificado, Senhor, na angústia da minha alma. Quando foi que nós pedimos para Deus em oração, Senhor, que o Senhor seja glorificado nesse sofrimento que eu estou passando? Que o Senhor seja glorificado nessa dor que eu estou sentindo. Que o Senhor seja glorificado, Pai, nessa humilhação que eu estou enfrentando. Que o Senhor seja glorificado nessa tribulação que eu estou atravessando. Jesus vem nos ensinar como o ser humano deveria ser. Nós deveríamos aprender a orar com Jesus. Porque aqui ele diz, Pai, glorifica o teu nome no meu sofrimento. Em outra passagem ele diz, para que em tudo seja feita a vontade de Deus. Se possível for, afasta-me do cálice, mas que em tudo seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus ora para que Deus seja glorificado em todos os momentos da sua vida. Nos momentos de fraqueza, nos momentos em que ele faz milagres, no momento em que ele enfrenta fariseus, no momento em que ele ensina nas sinagogas, no momento em que ele está tomado pela angústia e que a sua alma está extremamente triste, numa tristeza mortal, ele ora, Senhor, que o Senhor seja glorificado. Glorifica o teu nome, Senhor, no meu sofrimento, na minha dor, na minha angústia.
Nós precisamos aprender a fazer isso. É fácil? Não. Não mesmo. Não é nada fácil orar dessa forma como Jesus orou. E ele sabia que havia chegado a hora dele, por quê? Porque a hostilidade dos religiosos estava aumentando muito contra ele. Quanto mais Jesus mostrava ao Pai o amor, a graça e a misericórdia do Pai, mais furiosos os religiosos ficavam. Jesus sabia que havia chegado o seu momento, porque todo o Antigo Testamento apontava para essa hora, para o momento em que ele seria pendurado no madeiro, que ele se tornaria maldito. Jesus sabia que havia chegado essa hora, porque ele escolheu fazer a vontade do Pai e cumprir o seu propósito de vida nessa terra. E qual era o propósito de Jesus? Lucas 19:10, ele veio buscar e salvar os perdidos. Ele veio buscar e salvar os perdidos. Para salvar os perdidos, ele precisaria doar de si mesmo. Ele precisaria abrir mão da sua própria vida. Ele precisava abrir mão da sua vida para que nós pudéssemos ser salvos. Porque todos nós estávamos perdidos. Jesus não estava perdido, nós estávamos perdidos, e ele veio para buscar a cada um de nós que estávamos perdidos nesse mundo. E ele não veio só buscar, mas ele veio também salvar. Ele veio nos chamar, ele veio nos separar. Veio nos separar para quê? Para a cruz, para a morte, para abrirmos mão da nossa própria vida e servir ao reino de Deus no mundo em que nós estamos vivendo. Um mundo em que muitas pessoas dizem: mas eu também sou filho de Deus. Não necessariamente. Ele diz que chegou a hora, essa voz, ela veio não por causa de Jesus, mas por causa das pessoas que estavam com ele. É a terceira vez que a voz de Deus vem falar. Quando Jesus é batizado: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Quando Jesus está no Monte da Transfiguração, o Pai diz: este é o meu filho, ouçam-no. E nesse momento, quando o Pai diz: eu já glorifiquei meu nome e o glorificarei em breve. É a terceira vez que a voz do Pai é ouvida dessa forma clara. E aí alguns acham que foi um trovão. Dão a voz como se fosse uma manifestação da natureza. Não, isso aí foi um trovão. Já outros acham que foi uma coisa mais mística, não foram os anjos. Foi um anjo do Senhor. Não, foi o próprio Pai que falou. E essa voz não veio por causa de Jesus, mas por causa da multidão, para que a multidão pudesse compreender que o momento havia chegado, a hora do mundo ser julgado chegou. O mundo chegou a hora de ser julgado e o governante deste mundo será expulso. E quando Cristo for levantado da terra, atrairá todos a Ele. Isso foi dito para mostrar a forma como Jesus iria morrer. É interessante porque aqui nessa palavra de Cristo se cumpre o que foi falado no Gênesis, de que a descendência da serpente iria ter inimizade contra o descendente da mulher, e que um lhe feriria o calcanhar enquanto o outro lhe pisaria a cabeça. Jesus aqui, enquanto o mundo, é interessante esse texto, porque assim o mundo acha que está julgando Jesus. Nós pegamos Jesus, prendemos Jesus, julgamos Jesus,
condenamos ele e agora vamos executar a sentença. Nós estamos julgando Cristo. Não, na realidade, Jesus está dizendo, chegou a hora do mundo ser julgado. Cristo estava julgando o mundo. Era isso que estava acontecendo aqui. E quando a gente vê o texto de Colossenses capítulo, acho que 2, se eu não me engano, deixa eu achar aqui. Colossenses capítulo 2, verso 13: vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Olha o que aconteceu na cruz, verso 14 do capítulo 2 de Colossenses. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Enquanto o mundo acha que está vencendo Jesus, o diabo de repente se alegra porque acabei com o Filho de Deus, ganhei, venci. Não, Cristo venceu, porque Ele se entregou para satisfazer a vontade do Pai, Ele se entregou para perdoar todos os nossos pecados diante do Pai, e Ele venceu na cruz Satanás, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele nos redimiu, Ele nos justificou, Ele nos santifica e Ele nos glorificará através do sacrifício da cruz. A vergonha dos inimigos foi exposta diante da cruz. Quando ele diz, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. É a forma como ele deveria morrer. Mas não só isso, porque ele está dizendo ali da forma como ele será levantado da terra, da sua ressurreição e da sua exaltação, quando ele vai sentar-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Por quê? Porque está cumprido o pacto que foi estabelecido, de que um justo morreria por todos os culpados. Mas ele diz que vai atrair todos, sim, todos aqueles que reconhecerem Jesus como seu único e suficiente Salvador, todos aqueles que reconhecerem o sacrifício de Jesus como suficiente para a reconciliação com o Pai, porque aqueles que não reconhecem isso continuam sendo inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus quando vivíamos mortos em nossos pecados e na desobediência da palavra do Senhor. Uma vez que nós entendemos que precisamos expor as nossas fraquezas, abrir mão de ter para ser filhos de Deus, e nisso depender única e exclusivamente do amor, da graça e da misericórdia do Pai para viver as nossas vidas. E vivemos aonde? Neste mundo, um mundo de trevas. E aí Jesus vai falar para nós sobre um grande problema. Por que nem todos vão ser atraídos, vão realmente reconhecer o sacrifício? Porque vivem em uma cegueira espiritual. A cegueira espiritual impede as pessoas de ver Cristo. Olha o que o texto de 2 Coríntios capítulo 4 vai dizer. 2 Coríntios capítulo 4, verso 3. 2 Coríntios 4, verso 3, se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas. Não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desta era
cegou as pessoas que vivem na sua desobediência. Então elas vivem em uma cegueira espiritual, e Jesus vai dizer isso a essa multidão. Verso 34, a multidão vai questionar Jesus. Mas espera aí, você falou que o Filho do Homem, né? Na verdade, nós entendemos que o Filho do Homem não morrerá. Como é que você pode dizer que ele vai morrer? Afinal, quem que é o Filho do Homem? Olha o tamanho da cegueira espiritual. Eles estão diante do próprio Cristo, diante de Jesus. E Jesus fala sobre ele mesmo, e as pessoas falam: mas quem é o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? É estar diante do próprio Filho do Homem, diante de Cristo, diante de Jesus, diante do Evangelho, diante do poder de Deus revelado diante dos seus olhos, e você não conseguir enxergar e discernir que Ele é o Filho de Deus, mesmo Ele dizendo tudo para você. E aí você fala: quem é o Filho do Homem? Quem é Jesus? Cegueira espiritual. E Jesus responde: a minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo vocês se tornarão filhos da luz. A cegueira espiritual tem tomado muitas pessoas, irmãos. E eu não digo que essa cegueira espiritual está fora da igreja, não. Dentro das próprias igrejas existe muita cegueira espiritual. Como nós vimos a semana passada, para que essa cegueira saia de nós, nós precisamos ter intimidade com o Pai. Para orar como Eliseu: Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele veja. Senhor, abre os olhos da comunidade para que nós possamos ver. Nós não queremos viver em cegueira espiritual, porque aquele que está cego espiritualmente não sabe para onde vai, vive na escuridão. Você já imaginou você estando cego? Porque é que a gente tem dificuldade de entender a cegueira, porque todos nós, entre aspas, enxergamos, né? Os nossos olhos físicos enxergam. Então, quando eu falo de cegueira, às vezes a gente não consegue entender o tamanho da dificuldade que é ser cego. Se eu vendar você, se nós fôssemos vendados hoje, e ele falasse para a gente assim: vai para a sua casa, quantos de nós conseguiríamos chegar na nossa casa? Não saía nem da igreja, né? Se nós fôssemos totalmente cegos e falasse: agora volta para a sua casa, a gente não conseguiria encontrar o caminho de volta para a nossa casa, porque estaríamos realmente cegos. E assim muitas pessoas vivem espiritualmente cegas, não conseguem encontrar o caminho de volta para casa, mesmo o caminho estando diante dos seus olhos, mesmo o caminho falando com você, você não consegue enxergar o caminho, que é o que está acontecendo com essas pessoas da multidão. O caminho fala para elas: olha, mas elas falam: mas onde é o caminho? Eu não sei onde está o caminho. Ele fala: olha, andem na luz, enquanto podem. Enquanto podem. Esse é o grande X da questão. Enquanto podemos, nós precisamos andar na luz. Porque aqueles que vivem nas trevas não sabem para onde estão indo. Muitas pessoas andam em trevas dentro das próprias igrejas, e no fim dos tempos chegarão diante do caminho e dirão assim: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos. Não te conheço, você não andou no caminho,
Você não morreu para esse mundo, você passou a vida lutando para preservar a sua vida, lutando por cargos e posições e posses. Você não serviu como o filho amado serviu nesse mundo, você não se doou a ninguém e nem a nada a não ser a você mesmo. Não te conheço, afasta-se de mim. Mas Senhor, eu preguei em teu nome. Não, você pregou em nome de você mesmo. Mas Senhor, não, você pregou em nome da denominação. Mas Senhor, eu ensinei, você ensinou coisas que você não perguntou para mim se era isso mesmo. Cegueira espiritual. Essa cegueira espiritual nos leva a reclamar, a murmurar e a questionar Deus quando passamos por dores, sofrimentos e angústias. Essa cegueira espiritual não nos deixa glorificar a Deus nos nossos sofrimentos, dores e angústias. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ser como Jesus, que mesmo com a alma angustiada, ele sabia o propósito de Deus e ele abraçou esse propósito. E ele jamais iria orar: Senhor, afasta de mim esse momento. Não se é exatamente para esse momento que ele veio, é exatamente para cumprir esse propósito que ele estava aqui. Pai, glorifica o teu nome. Será que você pode dizer isso hoje? Pai, glorifica o teu nome. E aí você vai dizendo o seu sofrimento, a sua dor, a sua decepção. Não sei, aquilo que te faz reclamar, para de reclamar e pede a Deus que Ele seja glorificado. E como é que Deus é glorificado? Com a sua postura. A sua postura diante de determinadas situações. Se você reclama, murmura, esperneia, você envergonha o nome de Jesus. O Pai não é glorificado. Como é que nós glorificamos o Pai? Quando levamos tudo em oração aos pés da cruz. Quando mortificamos o nosso eu. Quando queremos estar onde Jesus está. Jesus estava no Getsemane, eu quero estar no Getsemane com Jesus. Jesus está sentado à mesa com os discípulos, eu quero estar sentado à mesa com Jesus e os discípulos. Jesus está na cruz, eu quero estar na cruz com Jesus. Porque se eu morrer com Cristo, eu vou ressuscitar com Cristo. E eu serei glorificado com Cristo. E isso glorificará o Pai. Difícil, irmãos, difícil não reclamar, não murmurar, não acusar ninguém, mas glorificar o Pai no momento da dificuldade, da dor, no momento da decepção, quando as coisas não acontecem como a gente gostaria que acontecesse, quando as pessoas não correspondem àquilo que nós gostaríamos que elas correspondessem. É difícil não reclamar ou murmurar, é difícil não esbravejar, mas é isso que Jesus vem nos ensinar, ser um ser humano. O ser humano deveria ser como Cristo. E é exatamente isso que Cristo veio fazer. Ele nos chama e Ele nos predestina, não só para a salvação, mas para ser igual a Ele. Não é ser parecido com Jesus, é ser igual a Jesus. É ser restaurada a imagem e a semelhança para sermos iguais a Jesus. Que glorifica o Pai no momento da dificuldade, que exalta o Senhor no momento da luta. Assim como Paulo e Silas presos numa prisão fria, gelada, cheio de mofo, de ratos, no meio da noite eles cantavam louvores ao Senhor. E por muito menos, mas tão pouco, a gente já começa a murmurar, a gente já começa a acusar o outro. O desafio para nós, irmãos, para cada um de nós, é não reclamar, não murmurar, não praguejar, gritar ou espernear, diante de dificuldades, diante de problemas, diante de humilhação, diante do que quer que seja.
mas glorificar ao Pai. Esse é o nosso desafio. Glorificar o Pai em todas as situações. Esse é o nosso desafio. Pai, nós sabemos que esse não é um desafio fácil. E nós sabemos que, sem a presença do Teu Espírito agindo em nós e através de nós, é praticamente impossível de acontecer. Por isso nós rogamos ao Senhor, nós oramos a Ti, Senhor, que derrame mais do Teu Espírito em nós. Nós queremos ser cheios do Teu Santo Espírito, até transbordar, Senhor. E dessa forma, sim, nós vamos ter discernimento dos acontecimentos, daquilo que acontece conosco. E nós vamos entender que isso não aconteceu para a morte, mas para a vida. Mas para que haja vida, nós precisamos morrer. A nossa vontade, o nosso ego, o nosso desejo precisa ser colocado aos pés da cruz. E nós precisamos levar todo e qualquer pensamento cativo à cruz para que possamos obedecê-lo, Senhor. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos fortaleça diante das dificuldades, das lutas, das dores, dos sofrimentos, das decepções e frustrações que se apresentam diante de cada um de nós, para que possamos glorificar ao Pai. Porque esta voz que veio foi para nós. Eu já glorifiquei o meu nome e vou glorificar novamente. O Senhor já foi glorificado em nossas vidas, quando nós entregamos elas no altar do Senhor Jesus. Quando cremos em Cristo, no sacrifício da entrega de Cristo por nós. O Senhor foi glorificado quando confessamos e testemunhamos do Senhor para muitas pessoas no dia do nosso batismo. Mas será que o Senhor continua sendo glorificado todos os dias na nossa vida? Com as nossas atitudes diante das circunstâncias que se apresentam para nós? Será que nós estamos correndo atrás do vento, procurando forças, posses e controle? Se nós estamos vivendo assim, nós estamos sendo a vergonha do Evangelho. E nós clamamos ao Senhor, Pai, que transforme a nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, Senhor, para que nós possamos glorificar ao Senhor na nossa fraqueza, na nossa entrega e na nossa dependência do Senhor. Glorifica o Teu nome, Senhor, através das nossas vidas. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo nos fortaleça dia após dia, para que possamos glorificar o Pai com as nossas vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.